bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao canal Conversas com Priscila Tarô. Gêmeos, essa é uma leitura geral aberta a todo o coletivo de Gêmeos para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e crushes em Gêmeos. Então, natural que às vezes não ressoe com você. Se você não se identificar com a mensagem que está aqui, veja seus outros signos fortes que você tem no mapa, tá bom? Às vezes tem mensagem na sua lua, no seu ascendente, mas se você quiser mesmo uma leitura específica para você, com a sua energia, para te ajudar aí no seu momento, ganhar clareza sobre a sua situação, marca uma consulta particular comigo, é só escrever para conversaskompriscila@gmail.com ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e me chamar lá nas outras redes. Tá bom? Gêmeos, vamos começar. Eu escolhi o tarô místico dos sonhos e vou fazer uma leitura de 4 cartas aqui para vocês. Essa leitura vai falar o que já não te interessa, Gêmeos, o que foi conseguido, o que você conseguiu, o que vai fazer você prosseguir e a mudança que você tem que abraçar. Março, vamos lá. O que já não interessa para Gêmeos? Vamos ver aqui, Gêmeos. Olha, veio Sofia, sabedoria. Vamos tirar todas. O que Gêmeos conseguiu? Sacerdotisa dos sonhos. Muito bem, Gêmeos. Gêmeos, a Débora. Lembrei de você, Débora. O que fará Gêmeos prosseguir? Fará 2 cartas, não, vou escolher só uma. O que fará Gêmeos prosseguir? O que fará Gêmeos? Opa. Nossa, tá vindo arcanos maiores para você só. Professor da sabedoria. Parece que é um chamado aqui, Gêmeos, para você se conectar ou já está se conectando com a sua intuição, com a sua sabedoria interna. Um pouco mais de silêncio. Gêmeos em silêncio, pense. A mudança que tenho de abraçar. Qual que é a mudança que Gêmeos tem que abraçar? Qual é a mudança que Gêmeos tem que abraçar? Um 7 de espadas. Vamos por partes. Gêmeos. Então vamos lá. Gêmeos, a carta da Sofia, a deusa Sofia, e a carta da força no tarô tradicional. Tem ali a serpente enrolada no corpo, né? Conhecida como, em muitas culturas, a Kundalini, e a Kundalini vai falar de um despertar. Ela é associada à iluminação espiritual, ao despertar. Essas outras cartas aqui, como eu estava falando ali, me trouxe um pouco essa sensação de voltar para dentro, aceder conhecimentos, intuição, e talvez podemos estar falando do seu despertar espiritual aqui. Essa carta está na posição daquilo que já não interessa. Então, o que não interessa aqui? Interessante, Gêmeos, porque essa carta da Sofia, que é a carta da força, vai reforçar a mensagem que está aqui para frente também do eremita, que ela fala sobre um poder que reside na solidão e no silêncio. Então, eu não sei se você já passou por isso, talvez, Gêmeos, de ter se silenciado um pouco, se isolado um pouco, recolhido um pouco a sua energia para conectar com essa sabedoria. Para quê? Para reagir e agir no mundo físico. Só que se você precisa ir para o mundo físico depois de conectar com a sua sabedoria interna. Por que você precisou desse internamento? Para alinhar-se. Porque às vezes a gente tem que ter cuidado quando está muito ocupada no mundo externo, mas não está fazendo coisas que são alinhadas com o nosso propósito e alinhadas com aquilo que a gente acredita. Então, Gêmeos fez um olhar para dentro
para buscar essa sabedoria, para então agir no mundo físico e desperto. Essa carta fala da força do seu espírito e ela encoraja a seguir a intuição. Aqui foi o racional, o casamento do racional com o criativo. Como é que eu uso a minha criatividade, como é que eu manifesto a minha criatividade, mas usando o racional aqui. Tá, o que você não precisa mais então? Repetindo a pergunta, né? Repetindo aqui. Essa carta, ela traz força para tudo aquilo que parecia fraco. Então, Gêmeos, você não precisa mais da sua fraqueza, dos seus medos, da sua insegurança. Você não precisa mais se proteger. Você está se conectando com a sua verdade, com a sua sabedoria. Então, por isso você está despida aqui. A única coisa que te veste é o teu despertar. Ela está vestida de cobra, né? Vestida de noite, como diriam as bruxas. E tem um peixe que está saltando das águas do inconsciente e vindo para o consciente. Você não precisa mais ter medo, Gêmeos. Não precisa ter medo de sentir, não precisa ter medo do que os outros vão pensar. Você já sabe quem você é. Continua nessa prática meditativa, porque esse movimento para dentro e para fora, eu acredito que ele é contínuo, né? Então, esse movimento de você ir para fora e para dentro é um movimento contínuo. Porque você continua meditando, né? E você precisa integrar aquilo que você vê, aquilo que você experiencia, que você cria com o seu interno. Com o que está oculto. O visto com o que está oculto. O que está oculto? A sua sabedoria interior. Como é que você se conecta com a sua sabedoria interior? Nesse silêncio, nesse voltar para dentro. Então, Gêmeos, você não precisa mais se esconder. Aqui fala de coragem, inteligência, uma natureza racional e intuitiva que vão te levar a ações positivas. Se essa energia estiver invertida, e isso é só para algumas pessoas, pode falar do aparecimento de um indivíduo que é dominante, que tem um ego muito inchado, com base de poder abusivo. Tá? Mas isso é para algumas pessoas só se estiverem nessa energia invertida, porque a força fala de dominar as emoções, gerir as emoções, autocontrole. Você se domina e conquista esse poder aqui. O que já não interessa então, Gêmeos? Os medos de se mostrar, se despir e de fazer os seus movimentos internos e externos, né? Gêmeos, que místico que você está. O que Gêmeos já conseguiu? O professor da sabedoria, o professor de sabedoria. Estamos falando de sabedoria de novo. Que é o eremita, carta de virgem, energia de virgem. Que fala desse olhar para dentro, desse silêncio, desse retiro. Só que tem 3 arcanos maiores aqui. Uma energia mais forte mesmo. De coisas que não tem a ver só com o seu dia a dia, tem a ver com questões mais profundas do seu ciclo de vida, do seu momento de vida. Tá, então o que foi conseguido, Gêmeos? Que o seu mundo interior se tornasse claro para você. Foi nessa escuridão que você teve clareza. Eu acho que as pessoas de Gêmeos, algumas, já fizeram esse mergulho interno, já entraram na energia do eremita e estão entendendo coisas, estão ganhando clareza. Esse caminho de mergulho em si mesmo, é o caminho da cura, do autoconhecimento, da realização. Isso, às vezes, cria ansiedade em algumas pessoas. O silêncio, o retiro. As pessoas cobram, nossa amiga, você está diferente, você está quieta, você não sei o quê. E às vezes há uma pressão para você não estar no silêncio, né? O mundo externo te cobra. Só que esse processo é fundamental nas curas, para passar de nível, para passar de fase. É frequente essa energia do eremita aparecer quando a gente está num momento de transição na nossa vida. Algo acontece,
algo impactante, uma crise, uma morte, aonde esse abismo impensável se abre para o ensino da sabedoria. Então, eu acredito que Gêmeos já fez esse mergulho, Gêmeos já teve a sua crise, teve esse momento difícil aqui, fez esse mergulho de sabedoria e já atingiu isso. Essa carta também pode falar da chegada de um bom conselho, um bom conselheiro, conselheira, uma líder espiritual, um terapeuta que te ajuda aqui a te levar para um nível de autoconsciência e sabedoria. E Gêmeos, você acredito que já conquistou aí um lugar de conexão com a sua espiritualidade, com a sua sabedoria interior. Até porque as cartas de sabedoria estão aqui para você, inclusive a sacerdotisa está aqui. Então me fala muito disso. Eu não sei se você já saiu desse momento, mas esse momento pode ainda chegar para algumas pessoas de Gêmeos, tá? Que é um momento mais de silêncio, solidão, meditação, porque é um momento que você vai além da ignorância, você vai ver a verdade. E a prática da meditação é uma coisa que você pode continuar, Gêmeos. Continua porque você está num momento de descobrir coisas, de se conectar. E muitas coisas vêm através da meditação. E a meditação pode ser feita do jeito que você se identificar. Eu gosto de meditação guiada, mas nem sempre as minhas meditações são guiadas. Às vezes eu ponho uma música e fico ouvindo a música, lavando louça, fazendo as minhas coisas, mas é aquela música meditativa que me ajuda a estar num estado meditativo. E às vezes os insights são feitos nesses momentos. Pronto, é isso, Gêmeos. Se essa energia estiver invertida, é a solidão no sentido negativo do termo. Que é uma pessoa que se isola, que não quer falar com ninguém, que não aceita as opiniões. A gente não que a gente tem que aceitar as opiniões, né? Mas estar aberta a ouvir, a trocar, uma pessoa que fica reclusa, inerte. Mas isso só caso algumas pessoas se identifiquem, mas essa na sua energia de luz é uma energia muito boa, de conexão. E aqui me fala que você alcançou isso, Gêmeos. Menina! E a sacerdotisa dos sonhos está aqui. O que você fará para prosseguir? O que você fará para prosseguir, Gêmeos? A sacerdotisa dos sonhos. É a alta sacerdotisa que está aqui. O livro do conhecimento embaixo dos braços dela. É de noite. Alguns segredos, algumas coisas ocultas, conhecimentos ocultos. O que você vai fazer, Gêmeos? Você precisa desbloquear esse conhecimento aqui. Segredos. Ai, Gêmeos, o que eu falo para vocês? Tem algumas pessoas de Gêmeos aí que estão isoladas, no silêncio, quietinha, que estão nesse mergulho aqui ainda. Algumas podem ter saído, mas algumas ainda estão aqui porque você iniciou um processo. E é um processo de descobrir os mistérios da verdade que estão dentro de você. Como que isso seria na prática, né? Às vezes a gente para e pensa, por que eu estou me comportando desse jeito? O jeito que eu estou fazendo é o jeito certo? Você se põe em causa, você quer saber mais sobre você, inclusive. O que eu estou perdendo? O que eu não estou alcançando? O que está faltando eu entender que eu ainda não entendi? E às vezes esse mergulho demora um pouquinho mais mesmo. Não é uma coisa de fazer uma visita de médico, né? Eu vou ali tomar um chazinho lá dentro e volto. Não, começa a ser um mergulho mais profundo aqui. E você precisa disso. É isso que vai te fazer avançar, Gêmeos. O aparecimento dessa carta aqui, Gêmeos, também fala de você alcançar um grande trabalho, algo que você quer manifestar no mundo, uma fase de gestação. Por isso esse silêncio às vezes, por isso esse retiro. Você está gestando algum projeto, algum estudo, algum conhecimento. E ele pode apontar por um período mesmo de
de silêncio, de fé interiores, você se conectando com a sua fé interna de novo. É um momento bonito. Pode ser assustador para algumas pessoas. Imagino que para Gêmeos, né, que são pessoas muito sociáveis e de ar, muito faladeiras. Mas esse mergulho espiritual acontece a todos os signos, né? Ninguém se safa. Mas é muito interessante. Qual o conselho aqui então, Gêmeos? Para você prosseguir, faça um mergulho na sua sabedoria interior. Mergulha mesmo, porque quando você vier para o mundo físico, quando você vier para fora, você vai saber exatamente, você vai saber o que fazer, você vai saber o que você quer, conectada com você, com a sua verdade. Essa pessoa aqui de Gêmeos também pode ser uma pessoa fora do comum. É uma pessoa que se manifesta como luz nas trevas. Nossa, Gêmeos, não sabia que você estava assim, hein? Menina, me conta aí nos comentários se fez algum sentido para vocês aí. Se alguém de Gêmeos se identificou com essa energia. E aí, qual é a mudança que você tem que abraçar, Gêmeos? 7 de espadas. Tá, aqui, Gêmeos, é para você não ignorar a sua falta de recursos pessoais, usar a razão. Realmente fala de pausa, essa carta novamente fala de fazer uma pausa aqui e contemplar o sonho. Como assim contemplar o sonho? O que é realidade, o que é fantasia? O que é razoável aqui de se manifestar? Quais são os meus objetivos razoáveis? Essa espada aponta para um corte de ilusões, ilusões da mente. Espadas fala da mente. Então, podem existir, Gêmeos, alguns objetivos que são disparatados, que são fora do, não sei, do contexto, o que é. E aí você precisa alinhar isso, esses objetivos precisam ser razoáveis de se fazerem aqui, Gêmeos, eu não sei o que é. Existe alguma incerteza? Existe alguma incerteza, existe algum isolamento, existe algo que deixa Gêmeos na dúvida. Me vem aqui a frase, a ilusão da separação, né? Porque não é porque você está em silêncio que você está sozinha ou sozinho ou isolado. Algumas pessoas vão para esse lugar, mas não é a mesma coisa. É a solitude, né? E aí, para você, a mudança que vem agora para você, Gêmeos, é você expandir a sua consciência e sair do isolamento. Na verdade, esse isolamento aqui, esse mergulho serviu para você expandir a sua consciência. E aí você volta para o mundo físico, unindo a lógica com a intuição. Porque eu acredito que as pessoas de Gêmeos estavam precisando fazer um mergulho mais profundo na sua intuição. E agora você volta, só que agora você está intuitivo e lógico. Não adianta ser só lógico, não adianta ser só intuitivo. Então, a mudança que você tem que abraçar é essa, Gêmeos. Essa incerteza que você está sentindo vai ser sanada com tempo, com paciência e com devoção. Você vai saber. Nesse mergulho interno você vai saber. O que acontece aqui? Quando essa carta sai, ela fala que a falta de confiança entra em conflito com a crença. Uma falta de confiança, Gêmeos. São coisas da sua mente. O seu receio põe a esperança em causa. Então é como se houvesse um lado seu que você sabe que vai fazer, vai acontecer, mas existe um receio. Fica nesse jogo aqui. É preciso equilíbrio para seguir em frente. Então a mudança que você precisa abraçar é esse equilíbrio.
é trabalhar na sua autoconfiança, confiar, ter fé, cortar as ilusões mesmo, mas não deixar de usar a sua intuição, porque você já intui o que você deve fazer, mas precisa alinhar com a confiança. Essa é a mudança, tá? Gêmeos precisa fazer a virada. Gêmeos, vamos lá resumir então. A Sofia, né? Nua, pronta para se mostrar. Única coisa que cobre ela é o conhecimento, é o despertar espiritual. Vai, conhecimento, sabedoria. Aqui é um silêncio, um retiro, um mergulho, acessando essa sabedoria interior de uma forma mais profunda, algo que se você precisa ainda ver. Gêmeos. Olhar fora e olhar dentro. A sacerdotisa revelando mistérios para você, é o seu mergulho na sabedoria, na espiritualidade, desvendando coisas que estão ocultas. Vai ser necessário também alguma meditação, alguma solitude. Existe uma gestação de algo, de um projeto, de uma ideia, de um trabalho. E você vai manifestar isso. E para isso acontecer, você vai precisar cortar ilusões, casar a lógica com a intuição, objetivos realizáveis e trabalhar na sua autoconfiança. Existe como se fosse um conflito interno, essa dúvida, mas isso tem a ver com confiança e fé. Pronto, falei. Tá bom, né? Gêmeos, depois vocês me contam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não sei vocês. Eu só sei o que me conta aqui no tarô. Pronto. Meus amores, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você não subscreve o canal ainda, subscreve agora. E se quiser uma consulta particular comigo, escreve para conversascompriscila@gmail.com ou clica aqui no link abaixo desse vídeo que tá aqui na descrição. Tá bom? Gêmeos, desejo um março incrível para você. Tudo de bom, boa sorte e nos vemos.